Nós abrimos esta edição do Agricultura BR trazendo a atualização do que acontece com as lavouras de soja do estado de Goiás, um dos maiores estados produtores do grão aqui no país. De acordo com dados divulgados na manhã desta quinta-feira pela AproSoja do estado, a colheita avançou bem nos últimos dias, depois de um mês de fevereiro, durante um bom tempo de chuvas. De acordo com as estimativas da AproSoja do estado de Goiás, a área colhida alcança até o momento o equivalente a 50% de tudo aquilo que foi plantado. A produção do estado continua estimada em 10 milhões e meio de toneladas. A AproSoja diz ainda que há a possibilidade de haver uma revisão para cima na expectativa de produção para o estado no próximo mês, tendo em vista as condições favoráveis de campo e os resultados obtidos até o momento na colheita. Bom, enquanto a situação da colheita segue acelerada em Goiás, a comercialização não. A comercialização, principalmente após o recuo do dólar mais forte, principalmente no ano de 2017, fez com que boa parte dos produtores recuassem dos negócios, aguardando melhores oportunidades, de acordo com a AproSoja goiana. Um outro dado importante é que, de acordo com a instituição, a média no ano passado de comercialização estava entre 65% e 70% de toda a soja já comercializada. Neste momento, de acordo com a instituição, apenas 50% foi comercializado de soja no estado de Goiás. É o que nós vamos conferir agora no gráfico, ver como é que vem a comercialização da oleaginosa no estado de Goiás. De acordo com a AproSoja, 50% havia sido comercializado até o mês de fevereiro para o ano de 2017, temporada 16-17. Já no ano passado, no mesmo período, a média em 67,5%, ou entre 65% e 70%, como foi explicado pelos representantes da instituição. Vamos trazer em destaque agora o clima sobre o centro-oeste do país. O estado do Mato Grosso tem recebido um volume de chuvas mais expressivo, atrapalhando as atividades no campo, em especial a colheita da soja. Alguns municípios, inclusive, registram grão de soja ardido e perdas nas lavouras. No estado de Mato Grosso do Sul, a situação é contrária. O clima tem sido bastante seco, favorecendo a entrada das máquinas no campo. A Nadiara conta pra gente agora como o clima se comporta na região nos próximos dias. Bem-vinda, Nadiara. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, as chuvas mais intensas têm atingido a metade norte do Brasil e também têm atingido partes do estado mato-grossense, onde o excesso de umidade tem sido um grande problema, principalmente para os produtores de soja, já que muitos grãos têm apodrecido na lavoura e os produtores não conseguem efetuar a colheita. Enquanto isso, em Mato Grosso do Sul, a chuva tem sido mais irregular. As pancadas ocorrem muito isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco e, por isso, há até mesmo um déficit hídrico no solo. A gente observa aqui, nesta área em amarelo e laranja do mapa, baixos níveis de umidade no solo. Mas, por um lado, isso é favorável para as atividades de colheita da soja sobre o interior sul-mato-grossense. O índice de umidade no solo está bem mais elevado entre o norte de Goiás e o interior de Mato Grosso, onde chega até 100%, por causa das chuvas mais frequentes e volumosas. Agora, para os próximos dias, a previsão é de chuva abrangente sobre o centro-oeste, vai voltar a chover de forma mais significativa também sobre Mato Grosso do Sul, com volumes de 30 a 50 milímetros nas áreas mais atingidas, mas o volume maior de água deve ser registrado entre Goiás e Mato Grosso, onde pode chover mais de 70 milímetros em algumas cidades. Então, especialmente entre Goiás e Mato Grosso, é que a situação segue um pouco mais complicada para a colheita da soja, porque o volume de água será maior e, em alguns momentos, pode atrapalhar as atividades no campo. No decorrer do segundo período, entre 28 de fevereiro e 4 de março, tem previsão de chuva também bastante abrangente sobre o centro-oeste, mas neste período o volume não será tão expressivo. Na maior parte da região estão previstos volumes de água de até 30 milímetros. Isso significa que serão pancadas de chuva de forma mais isolada e alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Então, em grande parte do centro-oeste, esse será um período favorável para a colheita da soja. Durante o terceiro período, entre 5 de março até o dia 9 do mesmo mês, a expectativa é de chuva em quase toda a região. Neste período, chove de forma mais intensa no extremo norte mato-grossense. Nas demais áreas, previsão também para pancadas mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria, o que favorece principalmente a manutenção da umidade no solo,
principalmente para aquelas áreas que estão plantando o milho segunda safra, mas por outro lado não é uma chuva que chega a comprometer as atividades no campo, especialmente a colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Nadiara Pereira vinha mostrando como é que está a situação climática para quem está colhendo soja, em especial nos estados da região centro-oeste do país. E nós vamos mostrar agora como é que vem a comercialização da oleaginosa nos 3 estados produtores. É o que você confere comigo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nós temos aqui uma variação. Mato Grosso do Sul está com 24% da área colhida. É um atraso no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, no mesmo período do ano passado, os dados foram atualizados pelo SIGA-MS no começo desta semana e os dados mostram que no mesmo período do ano passado estavam em 42%. Então vem com atraso colheita de soja no Mato Grosso do Sul. Em Goiás também tem esse atraso no estado de Goiás, ele está em torno agora de 10% para 10 pontos percentuais para o estado de Goiás, encontra-se em 50% a colheita. No estado do Mato Grosso vem com 51,9% de acordo com o IMEA. O IMEA mostra também que no mesmo período do ano passado a colheita estava em 59,8%, também vem com atraso também o Mato Grosso, mas não é um atraso que chega a trazer preocupação para nenhum dos 3 estados. Situação de colheita vem se mostrando muito favorável, com alguns casos isolados, como no Mato Grosso, onde as chuvas foram mais intensas durante um período e isso acabou trazendo inundações em alguns municípios. Mato Grosso do Sul e Goiás, muitas vezes com chuvas não tão fortes, mas chuvas que impedem a atividade das máquinas. Em linha geral, a atividade de colheita segue muito bem no centro-oeste brasileiro. A consultoria Agroconsult divulgou nesta quarta-feira que elevou a sua previsão para a produção de soja do Brasil no atual ciclo 2016-2017. O aumento em relação ao levantamento apresentado anteriormente foi de 2,5 milhões de toneladas. Acompanhe comigo na sua tela a estimativa apresentada em 8 de fevereiro e os números divulgados nesta quarta, dia 22. Veja que a previsão da consultoria Agroconsult saiu de 105 milhões e 300 mil toneladas para 107 milhões e 800 mil. Essa revisão aconteceu por conta do registro de chuvas benéficas em importantes regiões produtoras, apesar de algumas delas, como no estado do Mato Grosso, terem recebido um volume mais excessivo de chuva. A consultoria também prevê uma exportação recorde para o Brasil neste ciclo 16-17, que vai ficar bem superior em relação ao que o país exportou na temporada 15-16. Veja comigo na sua tela que, enquanto no ciclo passado o Brasil enviou ao exterior 51 milhões de toneladas de soja, para a temporada atual, 16-17, a Agroconsult estima uma exportação na ordem de 61 milhões e 100 mil toneladas de soja em grãos. É o maior volume exportado por um único país, de acordo com informações oficiais de órgãos que cuidam das exportações mundiais do grão. Brasil liderando, então, as exportações internacionais de oleaginosa. A consultoria Agroconsult estima ainda que a atual escala de navios que se encontram nos portos do país dão indicativo de que entre os meses de fevereiro e março, o Brasil envia ao exterior 9 milhões de toneladas de soja. Os números atuais de comercialização, no entanto, não dão conta de que esse volume todo possa vir a ser exportado, já que a comercialização está lenta, de acordo com a própria consultoria. Mas, por enquanto, ela continua estimando a exportação nesse volume que acabamos de ver. E olha, agora eu trago a informação que era a grande expectativa do dia para esta quinta-feira em todo o planeta, todo mundo que tem interesse no mercado da soja, que opera neste mercado. Isso porque hoje nós tivemos a primeira previsão oficial de como deve ser a temporada 2017-2018 para os Estados Unidos em relação a milho e soja, mas principalmente soja quando tem o início do cultivo entre final de abril e começo de maio. E olha só, todos os dados vinham apontando para uma situação, uma indicação de área a ser ocupada com oleaginosa
com aumento. Esse aumento ficaria ali na casa de 1.200.000, 1.400.000 hectares. A expectativa é de uma ocupação de 35 milhões até 35.500.000 hectares com oleaginosa para a campanha 2017-2018. Mas olha só, os números do Fórum Outlook trouxeram há pouco 35.612.000 hectares. Estava comentando agora com o pessoal no Twitter, números excêntricos dos Estados Unidos para o cultivo da soja na próxima temporada e que traz uma certa pressão para o mercado. O mercado ele já tem, no curto prazo, uma circunstância de uma América do Sul produzindo muito, com números que vão dando conta de uma safra bem maior no Brasil e a colheita vai confirmando essa safra cheia no país. Isso já traz uma situação de certa pressão. Não tem muito espaço para a soja subir na Bolsa de Chicago por conta da produção na América do Sul, que ainda por cima pode não ter uma quebra tão forte assim na Argentina. Mas, por outro lado, a expectativa já para a próxima safra também mostra que pode-se ter uma safra ainda maior nos Estados Unidos. Entretanto, nós vamos mostrar agora todos os números, as expectativas que tinham anteriormente, o resultado do Fórum Outlook, mas, de acordo com o que o Agricultura BR tem calculado em relação à média dos últimos 5 anos de produtividade, a safra ou a área para a safra de soja nos Estados Unidos pode até aumentar, mas ela vai vir em linha com a safra atual e provavelmente mais baixa. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo os destaques aqui em relação já ao Fórum Outlook. Nós temos aqui as projeções para cultivo já atualizadas. Temporada 16-17, os Estados Unidos produziram em 33.780.000 hectares. O pessoal aqui trocou o gráfico, mas tudo bem, pode deixar esse gráfico agora. Temos aqui então as previsões diárias e aquilo que a Inform Economics ela aguardava, o que a Reuters aguardava e o que o Departamento de Agricultura então norte-americano confirmou há pouco. A Inform Economics ela vinha desde o mês de outubro registrando acima de 35 milhões de hectares. Chegou a dizer que eram 35.800.000 hectares, caiu para 35 milhões e meio e agora em fevereiro tinha trazido 35.070.000 hectares a serem cultivados com soja. A pesquisa da Reuters americana, que é uma agência de informações geral, que existe no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, ela conversou com alguns operadores de mercado e trouxe uma média de 35.500.000 hectares. Esse levantamento foi publicado, inclusive, nesta última quarta-feira. E agora o Departamento de Agricultura norte-americano, ele traz um indicativo de safra diária a ser ocupado em 35.610.000 hectares com soja. Esses números aqui, como eu disse, os números em relação ao que foi confirmado pelo Departamento de Agricultura americano é extremamente elevado. Daqui a pouco eu mostro, são 33.780.000 hectares que foram cultivados na safra atual, a 16-17. Então mostra um aumento muito forte de 1.910.000 hectares de uma safra para outra, mas daqui a pouco nós mostramos que a produtividade pode pesar bastante e de repente a safra americana não fica maior do que a temporada atual e isso pode trazer algum alívio. Mas esses números aqui ainda são uma intenção de plantio. Tanto é que a primeira instituição que eu coloquei ali, eu fiz questão de colocar em Inform Economics, como eu disse, ela chegou a projetar 35.800.000 hectares e veio descendo isso até fevereiro, chegar a 35.070.000. Então, essa é uma questão de posicionamento neste momento. Neste momento, se fosse fazer área de cultivo, seria realmente uma área superior, mas os entendimentos podem mudar de acordo com o que for chegando próximo à safra para o cultivo de soja ou milho nos Estados Unidos. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a iniciativa do produtor norte-americano é de ampliar safra e essas pesquisas já apontavam essa situação. Deve aumentar mesmo a safra norte-americana, mas trazendo uma situação que talvez a produção não seja tão forte assim. Mas eu vou mostrar agora, então, um comparativo entre o que foi ocupado de área na temporada 16-17 e o que pode ser ocupado na 17-18. Aqui o gráfico, o pessoal chegou a colocar ele no ar, pode trazer aqui, agora sim, temporada 16-17. Ocupação de 33.780.000 hectares com soja nos Estados Unidos. Na 17-18,
pode chegar a 35.612 mil hectares. É um indicativo, é aquilo que se tem como ideias de se fazer nos Estados Unidos, mas que, se for confirmado, pode trazer uma situação de 930 mil hectares a mais, né? Aliás, mais do que isso, né? Trazendo 930 mil hectares a mais nos Estados Unidos, sendo cultivado com a oleaginosa. 1.930.000 hectares a mais com a oleaginosa nos Estados Unidos. E aí fica a preocupação. Ora, se os Estados Unidos, com 33.780.000 hectares, produzem mais de 117 milhões de toneladas, como é que fica a situação com eles aumentando 1.900.000 hectares? Esse cálculo a Agricultura BR já tinha trazido na semana passada, nós atualizamos hoje rapidamente, assim que o Fórum Outlook confirmou o que pode ser o indicativo para a ocupação nos Estados Unidos, para trazer os dados e mostrar que vai ser uma safra muito cheia, provavelmente, mas que pode, inclusive, até ser menor que a safra 16-17. Vamos aos dados, então. Números em relação à soja norte-americana, agora mostrando a produtividade média nas últimas temporadas e a média que se tem dos últimos 3 anos. Então, temporada 14, 53,87 sacas, 15-16, 54,42 sacas, 16-17 lá em cima, tudo deu certo com o clima nos Estados Unidos, 58,80 sacas por hectare, com média nas últimas 3 temporadas de 55,80 sacas por hectare. Então, aqui, essa é a situação que existe hoje em relação à produtividade média, de acordo com o relatório de oferta e demanda de fevereiro do Departamento de Agricultura norte-americano. Então, o que nós temos aqui? Um cenário que, se os americanos repetirem a mesma medida, né, a mesma média de produtividade da safra 16-17, aí nós podemos ter mais de 120 milhões, mais de 121 milhões de toneladas de soja de resultado nos Estados Unidos. Entretanto, ao se considerar a média e ao se considerar também que o produtor norte-americano, ao ampliar a área, ele não faz uma forte ampliação também em relação aos insumos aplicados a essa área, na verdade ele vai diluir os insumos que foram aplicados na safra passada, ou na safra 16-17, sobre a safra 17-18, o que faz com que não se tenha tanta crença assim numa produtividade tão elevada como foi a temporada 16-17, a temporada atual. Com isso, os resultados podem ficar assim, nós atualizamos os dados logo que foram apresentados hoje, há cerca de 30, 40 minutos, e aqui nós temos o seguinte, a média de 55,8 sacas por hectare, considerando que são 35.612.000 hectares a serem cultivados. Teríamos um resultado de 117.800.000 toneladas sendo produzidas de soja nos Estados Unidos. Esse número aqui, ele fica totalmente em linha com a safra de 16-17, mas considerando que tudo vai dar certo. 55,8 sacas por hectare, apesar de ser a média das últimas 3 temporadas, não é uma média fraca, é uma média bastante forte para os norte-americanos. E agora nós temos aqui a média de 58,80 sacas por hectare. Essa média aqui de sacas, ela mostra uma situação muito favorável para os norte-americanos, climática, e que fez com que resultasse na safra atual. Entretanto, se acontecer de novo, que é muito difícil 2 safras repetirem uma situação tão favorável assim climática, aí sim, em 35.612.000 hectares, chegaria a 123.480.000 toneladas sendo produzidas de soja nos Estados Unidos. Esse último aqui, o pior cenário que poderia ser concretizado nos Estados Unidos em relação à sua produção de soja. Mas lembrando, o que foi apresentado hoje é um indicativo, aquilo que se tem como intenção de ocupação com área com a soja e também com milho nos Estados Unidos. Soja chegando a números muito fortes de ocupação, a 35.612.000 hectares, é a maior área ocupada com soja nos Estados Unidos nas últimas 10 temporadas. Por aqui, a Agricultura BR agora mostra como é que soja em Chicago reage a essa informação que o mercado aguardava, mas que o mercado já tinha, de certo modo, diluído, já tinha absorvido essa situação, porque sabia que viria com alta, sabia que vinha acima de 35 milhões de hectares. Vamos ver os dados aqui, temos queda
Para a soja, em torno de 0,70%, é uma queda considerável, mas não é uma queda tão forte assim. De qualquer maneira, vai tirando o preço da soja na Bolsa de Chicago, depois de 2 pregões com recuperação. Posição de março, a 10 dólares 15 centes mais 50 o bushel, queda de 0,70%. Maio, com recuo de 0,74% a 10 dólares 25 centes mais 75 o bushel. Julho, tem negócios a 10 dólares 34 centes o bushel, com queda de 0,79%. E agosto, posição negociada a 10 dólares 34 centes mais 25 por bushel, com recuo de 0,76%, portanto, soja reage, claro, já vinha com uma expectativa de que vinha uma área maior nos Estados Unidos, talvez essa área maior foi bem superior àquilo que o mercado vinha apontando, na opinião dos especialistas, mas não foi tão maior assim e, de certo modo, o mercado esperava, sim, 35 milhões de hectares ou até um pouco mais do que isso no relatório do Fórum Outlook apresentado há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Destaque agora para o câmbio. Depois de abrir em leve alta, a moeda norte-americana recua frente ao real nesta quinta-feira. De olho na movimentação do dólar em outros países no exterior, um dia depois que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não confirmou elevação nas taxas de juros do país, conforme estava sendo esperado. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central também fez o anúncio nesta quarta-feira de que reduziu a taxa básica de juros do país, a Selic, para 12,25% ao ano. Essa situação, de acordo com o Banco Central, pode vir a acontecer mais vezes, inclusive com cortes ainda mais robustos. Ainda assim, é esperada a entrada de investidores aqui no Brasil, uma vez que a taxa de juros do país é bem atrativa frente à apresentada em outros países. A gente dá uma olhadinha no dólar comercial agora no país, que há pouco vinha caindo. Na mínima do dia chegava a R$ 3,05. Neste momento vem a R$ 3,06 mais 8, com leve queda de 0,09% em relação ao fechamento de ontem, que fechou na casa dos R$ 3,07. Ainda nesta quinta-feira, o Banco Central realiza o último leilão de swap tradicional, que é equivalente à venda futura de dólares. Serão ofertadas 6 mil contratos para rolagem com vencimento no mês de março. Até o fim dessa edição, a gente confere mais uma vez como se comporta o dólar aqui no Brasil. Veja no próximo bloco que a quebra na safra de milho da temporada passada resultou em diminuição forte nas exportações do Mato Grosso. E olha, uma notícia boa, aliás, que o Brasil precisa investir muito. Olha só, uma medida provisória pode melhorar o modal ferroviário no país. Assunto de ainda hoje aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. O município de Sorriso, no estado do Mato Grosso, perdeu muitas posições no ranking dos maiores exportadores do Brasil no início deste ano de 2017. Isso aconteceu devido a um forte recuo nos embarques de milho do estado por conta da quebra de safra da temporada 2015-2016. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o município costumava ficar entre as 30 primeiras posições no ranking dos maiores municípios exportadores do Brasil. Para janeiro de 2017, o município caiu para a 73ª posição. A receita gerada com todas as exportações de Sorriso em janeiro deste ano caiu cerca de 39% em relação a janeiro do ano passado.
Vamos acompanhar esta informação agora no gráfico. Você de casa, veja comigo dados da Secretaria de Comércio Exterior. Enquanto todas as exportações do município em janeiro de 2016 somaram 72 milhões e 200 mil dólares, em janeiro de 2017 caíram para 44 milhões e 50 mil dólares. Nas últimas colunas, no gráfico, a gente vê apenas o faturamento com os embarques de milho. Veja o quanto recua no município de Sorriso. Sai de 71 milhões e 200 mil dólares em janeiro de 2016, praticamente todo o valor arrecadado em janeiro do ano passado com o milho, para 22 milhões e 100 mil dólares em janeiro de 2017, registrando, portanto, um forte recuo de 68,93% nos embarques do cereal, na comparação com janeiro do ano passado. Além de Sorriso, outros municípios do Mato Grosso também apresentaram um recuo muito forte nos embarques de milho, na comparação anual. Veja comigo na sua tela alguns deles em destaque. Nova Mutum apresentou um recuo de 96,39% nas exportações do cereal em janeiro desse ano, na comparação com o de 2016. O município de Primavera do Leste teve um recuo de 76,56% e Campo Novo dos Parecis de 23,27% no que diz respeito aos embarques por conta da quebra de safra no ciclo 15-16. Para o ciclo atual, 16-17, é esperada, mais uma vez, o retorno da boa produtividade para o estado. Uma produtividade, Juliana, que em Mato Grosso pode ter uma melhora. Entre a temporada 15-16 e a 16-17, na ordem de 44,7%. Então, uma produtividade realmente esperada que se recupere. Entretanto, assim como toda a produção de milho em segunda safra no país, é uma expectativa. É necessário que realmente se tenha clima adequado, situações de clima, também de solo, as favoráveis para ter um bom desempenho e esse resultado de campo na segunda safra brasileira. Mas as previsões realmente mostram uma recuperação forte de produtividade e, consequentemente, de produção. E eu começo mostrando a produção esperada no Mato Grosso para a temporada 2016-2017. Aqui nós temos o comparativo da temporada 15-16 com a 16-17. A temporada 15-16, de acordo com a Conab, teve uma produção total de 15.270.000 toneladas de milho. Na temporada 16-17 são esperados 23.190.000 toneladas. Aí eu chamo a sua atenção, pode deixar o gráfico aqui na tela, mas eu chamo a sua atenção a respeito do que é produzido aqui no Mato Grosso. Aqui eu estou somando a primeira e a segunda safra. Entretanto, a primeira safra mato-grossense tem uma produção bem baixa. No caso da 15-16, ficou em torno de 225.000 toneladas. Para 16-17, a primeira safra deve ficar até 250.000, 260.000 toneladas. Portanto, produção mesmo no Mato Grosso de milho é em segunda safra, na chamada safrinha, mas com certeza concentração total nela. Portanto, realmente, toda a concentração agora vem sobre essa produção que está sendo agora semeada. Está tirando a soja, a colheita da soja vai andando e o plantio do milho de segunda safra já vai sendo totalizado no estado do Mato Grosso. Bom, para ter uma produção como essa, com uma melhora tão forte assim, é porque outras situações estão funcionando bem. Uma delas, a produtividade. Como eu disse, deve ter uma recuperação de quase 44%, uma vez que a safra passada, como você sabe, quebrou. Vamos saber agora, então, como é que ficam esses dados? Produtividade de milho em Mato Grosso. Temporada 15-16, produtividade média de 66,65 sacas. Realmente ficou bastante tímida essa produtividade de milho em Mato Grosso por conta do clima. A temporada 16-17, a produtividade média deve chegar a 94,65 sacas por hectare. São quase 95 sacas por hectare no Mato Grosso, esperado nesta segunda safra, o que mostra uma forte recuperação frente àquilo que aconteceu no último ano. Nós temos mais um gráfico mostrando a situação do Mato Grosso em relação à produção de milho, 16-17, segunda safra. Trazemos aqui o gráfico mostrando a área de produção, que não tem uma ampliação tão forte assim, mas existe. Temporada 15-16 foram 3.760.000 hectares e agora a 16-17 chega a 4.040.000 hectares. Esta situação aqui mostra uma ampliação
para a área de milho de segunda safra em Mato Grosso de 280 mil hectares. Uma área que amplia, mas amplia pouco por conta dos preços que foram praticados durante esse ano. Muitos produtores ampliaram um pouco as suas áreas, mas não foi tanto assim, como você pode conferir nos dados da própria Conab. O preço pago pelo milho no Brasil tem caído nos últimos períodos em função dessa safra cheia que começa a ser semeada em vários estados produtores. Você de casa vai acompanhar com a gente agora o valor anotado para cada saca em alguns destes estados, os da região centro-oeste do país. Vamos começar por Mato Grosso, então. Veja comigo na sua tela o indicador do milho que mostra o valor pago na média estadual nos últimos 30 dias. No dia 23 de janeiro, o valor estava em R$ 24,00 a saca. No dia 3 de fevereiro, vinha para R$ 23,50 e caía para R$ 22 no dia 8 do mês, permanecendo assim até a data atual. No acumulado de um mês, portanto, o preço da saca do milho no estado do Mato Grosso já caiu R$ 2,00 por saca, o equivalente a 8,33%. Nos últimos 30 dias, houve queda também no estado do Mato Grosso do Sul para o preço médio praticado para a saca de milho, um pouco menor que o Mato Grosso, mas ainda assim acima da marca de 7% de recuo. É o que a Agricultura BR mostra agora, intervalo analisado de 30 dias. Nós vemos que no dia 23 de janeiro o valor médio era de R$ 26,00 a saca, no dia 2 de fevereiro R$ 25,50 a saca, no dia 13 R$ 25,00, no dia 17 recuou a R$ 24,00 e no dia 23 mantinha-se em R$ 24,00 a saca de 60 quilos, queda de 7,69%. Entre os 3 estados produtores da região centro-oeste do país, Goiás foi o que registrou a menor queda para o valor da saca do milho em 30 dias. Queda chega a 6,67%. Ainda assim, é expressiva para apenas um mês, é o que a gente acompanha na tela. Veja que no dia 23 de janeiro, o valor pago pela saca no estado era de R$ 30,00. Valores vinham para R$ 29,00 no dia 31 e voltavam a subir um pouquinho no início do mês de fevereiro. No dia 7, registrava R$ 29,50 a saca. No dia 16 do mês, o valor da saca do milho em Goiás voltou ao patamar anterior, a R$ 30,00, mas recentemente veio uma pressão mais forte, derrubando o valor da saca para R$ 28,00 nesta quinta-feira. No acumulado de 30 dias, portanto, queda de 6,67%, R$ 2,00 a menos por cada saca. Por falar em Goiás, no estado, o cultivo do milho em segunda safra atingiu 65%, de acordo com a AproSoja estadual. O cultivo da segunda safra de milho segue com bom desempenho no estado, é o que nós vamos mostrar agora, os dados atualizados. Acompanhem comigo aqui o que vem acontecendo em Goiás, área semeada de 65%, uma área total de 1.300.000 hectares no estado de Goiás. Previsão de produção é de 7.200.000 toneladas. Aqui está escrito toneladas no hectares, mas é 1.300.000 hectares que serão produzidos em área de produção com milho no estado de Goiás. Isso deve trazer esse resultado de 7.200.000 hectares. Goiás, que também tem uma boa expressão com produção de milho em primeira safra, mas é a segunda safra que tem a maior parte da concentração por lá, de acordo com os dados da AproSoja. Vamos mudar aqui a tela, nós mudamos aqui a tela para trazer aqui a previsão de preços para o milho de segunda safra em Goiás. Observe que esses dados da AproSoja já é uma estimativa para os valores que serão praticados no estado. Eles estão aguardando uma mínima de R$ 20,00 e uma máxima de R$ 22,00 por saca de 60 quilos, isso de acordo com o Bartolomeu Braz, ele que é o presidente da instituição. Por falar nisso, nós vamos trazer nos próximos programas da Agricultura BR, aqui ao vivo, a partir do meio-dia, algumas reportagens e também estimativas que mostram o que vem acontecendo nos estados produtores de milho e que já estão comercializando o milho de segunda safra. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, em reportagem que será exibida amanhã aqui no Agricultura BR, a repórter Miriam Valadares, ao conversar com alguns produtores, ela identificou que os negócios com milho para a segunda safra em Mato Grosso do Sul estão saindo na base de R$ 18,80 por saca de 60 quilos. Aqui o Braz, ele já está falando, o
o Bartolomeu Braz da ProSoja, já está dizendo uma média de R$ 20 até R$ 22 para o milho de segunda safra. E algumas informações estão dando conta que o milho, que produtores, confinadores lá no estado de Goiás, principalmente, que estão puxando o milho lá do norte do Mato Grosso, para agosto, estão pagando uma média de R$ 12,80 até R$ 12,90 por saco de 60 quilos. Nas próximas edições do Agricultura BR, você vai ter as reportagens e também as informações e entrevistas para mostrar a expectativa que se tem de preços também, caso confirme essa safra brasileira de milho tão mais elevada assim. Os produtores paranaenses também estão bastante ocupados com o milho e as atividades de campo, tanto de colheita da primeira safra quanto o plantio da safrinha. De acordo com informações divulgadas na manhã desta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, até a data 20 de fevereiro, a colheita da primeira safra no estado do Paraná estava alcançando 14% em relação a tudo aquilo que eles plantaram. Já o plantio da segunda safra alcançava até a data 48% de tudo aquilo que eles prevêem plantar na safrinha lá no estado do Paraná. A condição das lavouras é muito boa, tanto a da primeira safra, aquela que ainda se encontra no campo, quanto ao plantio dessa outra que já está sendo semeada pelo estado paranaense. Em relação à primeira safra, acompanhe os dados na tela comigo. Veja que a condição das lavouras é muito boa em 94% da área plantada. 74% das lavouras se encontram na fase de maturação, portanto, já na fase pronta para colheita, e 13% da safra já foi comercializada. A gente pode mudar a tela para trazer em destaque agora a segunda safra de milho no estado do Paraná e o andamento das atividades no campo. Por lá, 99% das lavouras se encontram em boas condições. Tudo indica uma boa safra de milho no Paraná, portanto, para a safrinha. 74% das lavouras se encontram em fase de desenvolvimento vegetativo e 1% foi comercializada em relação a esta futura temporada. A gente segue falando sobre os produtores de milho agora pelo Brasil. Vamos falar com a Nadiara Pereira, da Sumar Meteorologia, que traz a previsão do tempo para quem está fazendo o plantio da segunda safra. Em grande parte das áreas produtoras de milho do Brasil, tem chovido de forma mais frequente e volumosa. Só que nesses últimos dias, a umidade do solo voltou a cair entre o sul e o sudeste, porque a chuva tem sido mais irregular e tem feito muito calor. O índice de umidade no solo ainda encontra-se acima dos 50% em boa parte das duas regiões, mas os níveis já estão abaixo dos últimos períodos. Entre o centro e norte do país é que a chuva tem sido mais volumosa, especialmente no norte de Goiás, boa parte de Mato Grosso e os estados da região norte, onde nesta área em rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, o grande destaque é o retorno das chuvas mais intensas aqui para a divisa entre a região sul e o sudeste. Os volumes serão maiores entre o estado do Paraná, São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Então, é uma chuva que volta a recuperar a umidade no solo naquelas áreas que apresentaram declínio nesses últimos dias. Vai chover de forma abrangente também sobre a área central, inclusive com volumes bastante elevados ainda entre algumas localidades de Goiás e principalmente o Mato Grosso, onde pode chover até 70 milímetros em 5 dias, e continua chovendo bastante também sobre toda a fronteira agrícola do Matopiba e boa parte da região norte do Brasil. Então, nestas áreas, a chuva garante bons índices de umidade no solo para o plantio do milho segunda safra, só que em alguns momentos, especialmente em Mato Grosso, o excesso de chuva pode atrapalhar as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul e também faixa leste do Nordeste, a expectativa é de baixos níveis de chuva. Especialmente no interior gaúcho, o tempo seco ganha força nos próximos dias, mas isso beneficia as atividades de colheita do milho primeira safra no estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a expectativa é de chuva em grande parte das regiões, com menor volume de água sobre o interior da região sul, Mato Grosso do Sul e ainda sobre a faixa leste do Nordeste. Os maiores índices de chuva devem ser registrados aqui no interior do Sudeste, Centro-Oeste, Norte do país e em partes da fronteira agrícola do Matopiba. Aqui em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste,
A chuva é boa para manter a umidade no solo, para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. E, por enquanto, as expectativas são melhores em relação à última safra. No ano passado, tivemos um corte muito cedo das chuvas e isso prejudicou a produtividade do milho. Neste ano, a chuva deve se estender um pouco mais ao longo do outono. Pelo menos até o mês de abril, são esperados bons episódios de chuva sobre as áreas produtoras, especialmente do Sudeste e também do Centro-Oeste do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A expectativa de uma safra boa de milho no Brasil tem derrubado os preços da saca no mercado físico e também mercado futuro. É o que a gente acompanha agora no Agricultura BR. Veja conosco o milho negociado na BMF Bovespa, que hoje vem com um volume bem alto de contratos negociados. Veja que a posição de março, a de mais curto prazo, tem mais de 5 mil contratos negociados hoje. Eles sobem 1% em relação ao fechamento de ontem, vem negociando a saca R$ 34,58. Movimento contrário ao que a gente estava vendo até alguns dias. Já a posição de maio opera na estabilidade a R$ 31, tem mais de 2.700 contratos negociados agora. A posição de setembro e a de novembro também negociam cereal hoje, mas elas vêm com queda, valores mais baixos. A de setembro negocia a saca R$ 29,59 e a de novembro a R$ 29,80 cada. Por aqui a Agricultura BR continua falando sobre milho e agora falando um pouco a respeito do cenário norte-americano em relação ao que está se projetando para a temporada 16-17 ainda, comparando com as safras passadas. E depois eu já vou adiantar. Como se teve um aumento no Fórum Outlook para a área cultivada com soja para a temporada 17-18, sai ali de 33.780.000 hectares para 35.612.000 hectares, houve uma redução para a área de milho. Mas eu já falo sobre essa redução porque antes eu vou trazer os dados relacionados à produção norte-americana de milho. Observe que nós temos aqui a temporada 14-15 a 15-16 e também o que vinha acontecendo para as previsões relacionadas à temporada atual. Então nós temos aqui uma situação na qual nós temos temporada 14-15 com 361 milhões e 90 mil toneladas produzidas nos Estados Unidos, a 15-16 vindo para 345 milhões 510 mil toneladas produzidas no país. As três últimas colunas trazem os dados relacionados à projeção da temporada 2016-2017. Então observe que aqui nós vamos ter em dezembro projeção de 386 milhões 750 mil toneladas de milho sendo produzido nos Estados Unidos e aí em janeiro caiu 2 milhões de toneladas, veio para 384 milhões 780 mil toneladas, enquanto que em fevereiro esses números ainda foram mantidos. Portanto, no último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, não trouxe variações nesse sentido. Então, nesse sentido, os números ficaram iguais para os Estados Unidos em relação à sua safra de soja. Agora, de soja não, de milho, aqui lá nos Estados Unidos. Em relação aos outros dados, sim, tivemos mudanças, porque era esperado nos Estados Unidos já que houvesse uma redução dos estoques norte-americanos. Aliás, os estoques norte-americanos, eles são bastante elevados, afinal a safra, independente de 386 milhões 780 mil ou 384 milhões 720 mil toneladas, é uma grande safra. E é claro que os estoques também ficaram maiores e houve uma ligeira redução no último relatório de oferta e demanda. É o que eu mostro agora. Observe que nós trazemos aqui os números, primeiro, para a exportação norte-americana, que teve uma ampliação em dezembro e depois ele veio se mantendo. Aqui as temporadas anteriores, 14 e 15, quando os norte-americanos exportaram 47 milhões e 420 mil toneladas, a 15 e 16, 48 milhões e 200 mil toneladas que foram exportadas, enquanto que na temporada 16 e 17, desde dezembro, o Departamento de Agricultura norte-americano vem apontando para um número de 56 milhões 520 mil toneladas
de milho sendo estocados nos Estados Unidos. Agora vamos mostrar os estoques. Os estoques norte-americanos, sim, tiveram uma ligeira redução no último relatório. Observe que os dados das primeiras colunas, das duas primeiras, é realmente bem inferior às três últimas. Por quê? Porque as duas primeiras falam dos estoques da temporada 14-15 e 15-16. Na 14-15 eram 43.970.000 toneladas de milho estocadas nos Estados Unidos. Na 15-16, 44.120.000 toneladas. Em dezembro, foi estimado 61.050.000 toneladas de milho estocados nos Estados Unidos para a temporada 16-17. Estoque de passagem em janeiro estimou em 59.820.000 toneladas de milho estocados nos Estados Unidos. Em fevereiro, 58.930.000 toneladas de milho estocado. Então, essa situação da temporada 16-17, que vai se resolvendo como a maior safra norte-americana e que deixou os maiores estoques de passagem nos Estados Unidos. Evidentemente, essa situação que eu acabei de descrever sobre milho trouxe pressão sobre os preços, negativa, evidentemente, para os norte-americanos. E com isso, como a rentabilidade com o milho caiu e eles não conseguiram ganhar ou manter os ganhos que tinham a temporadas anteriores em torno, colocando mais escala sobre a sua produção de milho, eles resolvem agora para a temporada 17-18, é o indicativo que nós temos do Fórum Outlook, em aumentar a área com soja e reduzir a área com milho. Se, por um lado, eles aumentaram a área com soja daqueles 33.780.000 hectares para 35.612.000 hectares, por outro lado, eles reduzem a área com milho. Atenção, a área de milho nos Estados Unidos recua de 38 milhões de hectares na temporada 16-17 para 36.420.000 hectares na temporada 17-18. Com isso, há um recuo de pouco mais de 1,5 milhão de hectares para a área produzindo milho nos Estados Unidos. Esse é o dado mais importante. Então, terá menos área com produção de milho nos Estados Unidos na próxima temporada. Vamos saber agora como é que Chicago reagiu a essas informações. Temos aqui Chicago em queda em torno de 0,5% nesse momento para o milho negociado. Posição de março a $3,69 o bushel, com recuo de 0,53%. Maio com recuo de 0,52%, $3,76 o bushel. Julho a $3,83 o bushel, com queda de 0,45%, enquanto que setembro perde 0,51% a $3,89 mais 25 por bushel. No próximo bloco tem mais desdobramentos sobre a suspensão do caso do café Conilon. Você vai acompanhar aqui com a gente no programa. E ainda hoje, mais informações sobre o mercado da soja na Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial e volta já. Estamos de volta com a Agricultura BR, agora trazendo mais informações sobre o caso do café Conilon. Como você, cafeicultor de todo o Brasil, bem sabe, desde novembro do ano passado foi levantada a hipótese de o Brasil importar o grão de outros países para suprir a atual demanda da indústria nacional, que se diz desabastecida por conta da quebra de safra no Espírito Santo. De novembro para cá, muitos desdobramentos aconteceram, produtores se mostrando contra essa situação e o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, se mostrando do lado do setor industrial. Nos últimos dias, últimas semanas, vimos vários passos importantes sendo dados a favor dessa importação. Nessa semana, inclusive, foram publicadas medidas importantes no Diário Oficial da União em relação à mitigação, que é a permissão fitossanitária para entrar o grão do Vietnã aqui no Brasil, e também a informação sobre a redução da alíquota de importação de 10% para 2%. Essa situação estava
se mostrando muito favorável à indústria até a terça-feira, quando na noite daquele dia o presidente Michel Temer suspendeu temporariamente toda essa decisão. Exatamente. A comunicação que nós tivemos foi do deputado Evair de Mello, um dos representantes do Estado do Espírito Santo, em torno da questão do café. Isso está sendo bastante comemorado pelo produtor de café de todo o país, produtor de Conilon principalmente, mas é importante lembrar que a decisão do presidente Michel Temer é uma suspensão temporária. Ele quer verificar ainda alguns dados, basicamente o governo federal quer fazer esse tipo de situação. Para a indústria, que já dava como certa o início da importação, isso, de certo modo, jogou um banho de água fria. Afinal, de novembro para cá, o café Conilon desvalorizou 21,8%. E agora já se tem uma expectativa de melhora nesses preços. Sobre a decisão, você vai acompanhar agora uma reportagem que Márcia Prado fez nesta última quarta-feira sobre o tema. Convencidos de que a importação de café não é necessária e prejudicaria essa cadeia produtiva no Brasil, parlamentares da bancada ruralista procuraram os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Os ministros levaram o pedido ao presidente Michel Temer, que decidiu suspender a medida que autorizaria a importação. Segundo os parlamentares, o prejuízo à cafeicultura, no caso da importação do grão, foi estimado em R$ 1,5 bilhão. Para suspender a autorização, o governo precisa cancelar um a um os decretos publicados pelo Ministério da Agricultura, como explicou o deputado Evair de Mello. Essa importação de café poderia trazer o Brasil, manchando, na verdade, a história do Brasil, que seria manchar a sua cafeicultura. Depois do Embaçaí, fomos ao ministro Marco Pereira para também desmontar uma história que a indústria tinha contado ao ministro e mostrar ao ministro a verdade. E o presidente Temer imediatamente convocou os dois ministros e, diante dos nossos argumentos, dos nossos fatos muito contundentes, o ministro, com bom senso e com muito equilíbrio, anunciou a suspensão da reunião da Camex e qualquer operação na intenção da importação de café. Por que provisória? Porque tem um monte de instruções normativas e de publicações que o MAPA já tinha feito, há de referendo, inclusive, esperando a reunião da Camex, que precisa ser desmontada, vou usar a expressão, precisa ser despublicada aos poucos agora, precisa ser cancelada aos poucos. Não é um único ato, né? Nesse caminho, alguns processos já tinham sido feitos, na expectativa que fosse feita a importação, por isso agora precisa de um tempo e de um espaço para, aos poucos, ir fazendo publicações e cancelando aquilo que tinha sido feito. Por isso que ela é provisória, até para que possamos desfazer aquilo que estava construído e já publicado, e aí sim sair a publicação definitiva já para os próximos dias. Para a bancada ruralista no Congresso, a decisão é uma prova da sintonia do presidente da República com o setor produtivo. Nós somos exportadores. A hora que você permitir que se importe determinado produto, que nós somos produtores, nós estamos falando para o mundo que ou nós não somos competentes, ou o nosso produto não é bom. Estamos com o produto do outro, com o outro que é bom. Então, até por defesa comercial, até por uma posição de mercado, nós temos de atuar como atuou agora o presidente Michel. Entramos em contato com a assessoria do Ministério da Agricultura, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. Márcia Prado para o SBA. Mesmo depois da suspensão do processo que daria abertura para a importação do grão do Vietnã aqui pelo Brasil, os cafeicultores capixabas continuam protestando nas rodovias federais nesta quinta-feira. Recebemos mensagens de cafeicultores do estado do Espírito Santo informando isso para a gente através do quadro Somos Todos Produtores. Vamos ler então o que mandaram através do aplicativo WhatsApp. Está aí a participação de Álvaro Carlos Rocha, ele que é do norte da Bahia. Diz o seguinte: está difícil para nós agricultores de café Conilon. Estou no norte da Bahia e envio algumas fotos do protesto em Água Limpa, no Espírito Santo. Tá certo aí o Álvaro, daqui a pouco a gente já mostra, porque também do Espírito Santo tem mensagem. Observe o seguinte, é a Isalmira Fávero de Jaguaré, Espírito Santo. E ela diz o seguinte: não há importação do café. Produtores rurais de Jaguaré e região interditam nessa manhã de quarta-feira, 22, na manhã de ontem, a BR-101 no trevo de Água Limpa, no Espírito Santo. Então vamos ver essas imagens, essas fotos que foram enviadas pelos telespectadores que estão registrando essas paralisações. Pode colocar em tela cheia. O pessoal atravessou mesmo as máquinas nas rodovias para mostrar à população, e principalmente essa população que tem
principalmente no Espírito Santo, nas regiões produtoras do estado da Bahia, o café como um elemento fundamental na chamada matriz econômica. Então, qualquer decisão que venha a prejudicar e ou até inviabilizar a ação de trabalhar com café nestas regiões, ela acaba afetando diretamente os municípios e automaticamente o Estado, que já vem passando por uma seca que durou 3 anos, que vem durando 3 safras e agora tem alguma expectativa de melhora. Então, produtores rurais protestando, obrigado a todos que participaram, mandando fotos aí dos protestos no estado do Espírito Santo. Lembrando também que já houve protestos em Rondônia e também em outras localidades produtoras de café Conilon. Toda essa situação que acabou resultando nessa suspensão do processo, que durou vários meses aqui pelo Brasil, teve no início um principal motivador, que foi a seca. E é sobre esse assunto que a gente segue falando agora, vamos falar sobre o clima. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que o clima está na região sudeste do país. Além do estado do Espírito Santo, que segue sofrendo com falta de chuvas, agora Minas Gerais e São Paulo também já começam a registrar declínio da umidade do solo. Ela traz mais detalhes sobre a previsão para os próximos dias. Os últimos dias têm sido marcados por forte calor em boa parte das áreas produtoras do sudeste do Brasil. Inclusive, a umidade do solo voltou a cair nas áreas produtoras até mesmo de café arábica entre São Paulo e Minas Gerais, porque além do calor intenso, a chuva tem sido bem mais isolada e com baixo acumulado. O índice de umidade no solo já chega em torno de 50% nesta área verde do mapa. Apenas no sul paulista e também no extremo oeste de Minas Gerais é que o solo está um pouco mais encharcado. Mas nada se compara ainda à situação do Espírito Santo. A situação é muito crítica no estado porque não choveu de forma regular nos últimos meses e ainda há um grande déficit hídrico, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras de café Conilon. O índice de umidade do solo está abaixo dos 20% em boa parte das áreas produtoras e chega até abaixo dos 10% nesta área mais vermelha do mapa. Agora, para os próximos dias, o grande destaque é o retorno das chuvas para o sudeste. A partir deste próximo final de semana, a chuva volta a ser mais abrangente, atingindo boa parte dos estados. Ainda de forma mais isolada entre Espírito Santo e Norte Mineiro, que são as áreas que apresentam déficit hídrico, mas a chuva já vem com maiores volumes aqui entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Isso deve beneficiar as lavouras de café arábica. O volume de água, inclusive, deve ser bastante elevado em algumas cidades, podendo chegar até 70 milímetros em 5 dias. No segundo período, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a chuva se espalha por todo o sudeste, inclusive vem com volumes mais significativos aqui sobre o Espírito Santo, o que ajuda a recuperar a umidade no solo. Tem previsão para mais de 30 milímetros em 5 dias. Também vai chover bem entre São Paulo e toda a metade sul aqui de Minas Gerais e no interior do Rio de Janeiro, com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros em 5 dias. No terceiro período, entre 5 e 9 de março, a chuva continua abrangente sobre o sudeste, com menores volumes aqui no norte mineiro e nas demais regiões, previsão para pancadas que devem variar de 15 a 30 milímetros no decorrer de 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O recuo do governo federal em relação ao processo de abertura do mercado do Brasil e do Vietnã para entrar o Conilon de lá para cá já mexeu com os preços da saca no Brasil. O preço da saca de 60 quilos do café Conilon, que vinha em queda desde quando essa situação começou a ser veiculada em novembro do ano passado, agora já registra 2 dias de certa estabilidade. Leve aumento em relação aos dias anteriores, mas não tão expressivo, é claro, mas já segurando a queda que estava indo escada abaixo aqui no Brasil. A gente acompanha agora a apuração do CPEA, então, nestes últimos dias, mostrando essa sustentação dos preços, pelo menos nestes últimos 2 dias. Veja que essa última quarta-feira, 21 de fevereiro, trouxe o valor da saca de 60 quilos do Conilon no estado do Espírito Santo para R$ 431,62. Foi um leve aumento, poucos centavos em relação ao fechamento do dia anterior, mas já indica que a situação, que a posição do governo já segura a queda para o café que vinha em ritmo muito forte de desaceleração. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Próximo bloco tem soja. A gente fala como que está a colheita no estado do Paraná. E as últimas informações dessa edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes.
A Agricultura BR de volta com uma informação importante para o Brasil. O Brasil que tem um péssimo, parco investimento em relação ao modal ferroviário, tem agora uma possibilidade de ter alguma melhora através de uma medida provisória que será apreciada em Brasília. A Câmara Setorial de Logística do Ministério da Agricultura se reuniu em Brasília para discutir a medida provisória 752 de 2016, que trata das concessões de 3 modais: aeroviário, rodoferroviário e ferroviário. A proposta pode influenciar no preço do frete. Então, hoje, quem detém a ferrovia também faz o transporte. Isso faz com que ele cobre o que ele quer. E a referência dele é o transporte rodoviário. Como a nossa Câmara tem por missão a redução dos valores de frete, nós visualizamos nessa medida provisória uma possibilidade de alterar essa concessão, tirando esse monopólio. O presidente da Câmara Temática explica que nos últimos anos foram criados monopólios nos modais. A medida provisória é uma oportunidade para mudar o sistema e aumentar a competitividade do transporte ferroviário, o que tem impacto direto no escoamento da produção. O problema nosso é da porteira para fora, né? O transporte das nossas safras são feitos 61% por rodovias, somente 23% por ferrovia. Então, nós temos que mudar esses percentuais. Nós temos que elevar a quantidade de ferrovia. Mas não adianta só a gente mudar isso, aumentando a disponibilidade de ferrovia, mas, ao mesmo tempo, eternizando o monopólio. Nós temos que mudar isso. E a proposta da CTLOG é exatamente essa. É de buscar, nessa medida provisória, uma chance de propor uma alteração desse monopólio, introduzindo o direito de passagem efetivo, não teórico, introduzindo o operador ferroviário independente, com tração ou sem tração, quer dizer, a tração até pode ser feita pela concessionária, não tem problema, para o off, né? Mas nós temos que criar mecanismos que promova essa concorrência. Estão previstas audiências públicas sobre o assunto no Senado Federal já para o mês de março. É a oportunidade que a Câmara Temática vai ter de expor o ponto de vista e pedir o fim dos monopólios. Raíssa Lomonte para o SBA. O repórter Valdir Pacheco acompanhou no estado do Mato Grosso um evento para falar sobre sistemas de irrigação. Nesta reportagem você vai ver o que foi falado sobre o uso da tecnologia em solos sem aptidão agrícola. Vamos ver. Durante o primeiro Irriga MT, que tem o foco na pesquisa e desenvolvimento dos sistemas agrícolas irrigados, que aconteceu no prédio do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, em Sorriso, na formação da última mesa redonda para o debate com os palestrantes, o pesquisador da Embrapa, Dr. Silvio Espera, especializado em solos agrícolas, apresentou os aspectos físicos do solo e o manejo em áreas mato-grossenses de uso intensificado em solo que não tinha aptidão agrícola. Temos muita facilidade aqui no Mato Grosso em manejar o solo do ponto de vista químico, mas do ponto de vista físico, esse é um problema. Esse é um problema, e não é só no Mato Grosso, é em boa parte do Brasil. Por quê? Porque os nossos solos, naturalmente, eles não são solos tidos como aptos para a agricultura, principalmente quando se considera aqueles conceitos antigos, lá da década de 20, 30, 40, de aptidão do uso da terra. Os nossos solos aqui no Mato Grosso, e nos cerrados e em boa parte do Brasil, eles precisaram ser construídos para se tornarem solos agrícolas. Nós melhoramos a fertilidade, corrigimos a acidez, mas ainda nós não temos uma tecnologia bem adequada para o manejo físico desses solos. O agrônomo Alberto Takashi abordou a qualidade das sementes certificadas.
A principal ferramenta de ação desse sistema são sementes. Agora, se você não utilizar uma semente de boa qualidade, em vez de você trazer benefício, você pode trazer prejuízos à área. Então, a escolha da semente correta, livre de nematóide, livre de esclerose de fungo, sementes livres de plantas invasoras, de erva daninha, uma semente de boa qualidade é o princípio de tudo. Porque se você introduzir doença, introduzir nematóide, trazer praga indesejável na tua área, você acaba começando a prejuízo. Hoje se debate muito do produtor salvar sua própria semente. Aí perde grande parte dessas características. A salvar a própria semente, você só tem um benefício, que é reduzir custo. Só que é paliativo, porque quando você salva a semente, se você tiver um problema de nematóide, você vai estar propagando constantemente que é nematóide na propriedade. Se você tiver erva daninha, se você salvar a sua própria semente, você vai perpetuar aquela semente de erva daninha na sua propriedade. Então, não tem quase vantagem você salvar a sua semente. Então, sempre que você traz semente de fora, com uma outra genética, uma outra qualidade, as vantagens superam muito o prejuízo da semente salva. E nós vamos para mais um rápido intervalo, a gente já volta com o destaque da colheita da soja no Paraná. A colheita da soja no estado do Paraná avançou bem na última semana, com um clima favorável às atividades no campo. De acordo com o boletim divulgado na manhã desta quinta pela Secretaria de Agricultura do Estado, o avanço percentual em apenas 7 dias foi de 16 pontos. Veja comigo na sua tela como vem sendo o ritmo de colheita da soja, portanto, no Paraná. Até a data 13 de fevereiro, a área colhida alcançava 15% de tudo aquilo que foi semeado. Até o dia 20 de fevereiro, esse avanço foi de 16 pontos, elevando a área colhida para 31%. A situação das lavouras no campo é considerada muito positiva. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, 97% das lavouras se encontram em boas condições e 3% delas se encontram em condições médias. Em relação à comercialização, cerca de 1/5 dessa safra de soja do ciclo 16-17 do Paraná já foi comercializado. Mas o ritmo está mais devagar em relação ao visto nessa mesma época do ciclo passado. Veja comigo que até o momento, em relação à safra 16-17, são 19% da safra paranaense de soja comercializada, enquanto que na safra anterior, até a data 20 de fevereiro, a comercialização alcançava 41% de toda a produção. E as áreas de instabilidade se espalham pelo sul do Brasil no dia de hoje, o que deve trazer chuvas para a maior parte da região, o que traz, claro, alguns entraves para as atividades de campo. Vamos saber com a Nadiara Pereira agora se essas chuvas seguem nos próximos dias. Nos últimos dias, o calor tem sido destaque no sul do Brasil. Isso se reflete no declínio da umidade no solo em grande parte da região. A gente observa que antes os índices estavam chegando até 100%. Agora esse índice já varia entre 50% e 70%, mas por enquanto ainda bons níveis de umidade no solo. No entanto, tivemos temporais em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Foram temporais principalmente durante a tarde, então essa chuva não aliviou o calor, mas tivemos até a ocorrência de granizo no interior gaúcho. Agora, entre esta quinta e a sexta-feira, a expectativa é que a chuva se espalhe mais pela região sul, só que a partir do final de semana ela diminui, especialmente no Rio Grande do Sul. Até o dia 27 agora do mês de fevereiro, a expectativa é que chova mais entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, leste e norte do Paraná. O volume de água pode variar de 50 a 70 milímetros aqui em algumas áreas do Paraná. Em algumas áreas pontuais, essa chuva pode ser um problema, especialmente para a colheita da soja. Já no Rio Grande do Sul, a expectativa é que o tempo seco ganhe força e isso vai beneficiar o avanço da colheita do arroz no estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a chuva se espalha por todo o sul do Brasil, mas vem com baixos acumulados. As áreas mais atingidas aqui da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, leste catarinense, leste e norte
paranaense devem receber no máximo 30 milímetros. Isso significa que é uma chuva que não deve vir com forte intensidade, não deve ser muito duradoura, então não deve comprometer as atividades no campo. Esse será um bom período para o avanço da colheita da soja no Paraná, plantio também do milho segunda safra e colheita do arroz no Rio Grande do Sul. No decorrer do terceiro período, entre os dias 5 e 9 do mês de março, a chuva vem com um pouco mais de força, com volumes de água que podem chegar ou até ultrapassar os 30 milímetros na maior parte dos 3 estados, mas ainda assim não é uma chuva tão expressiva a ponto de trazer transtornos. De uma forma geral, é uma chuva que mantém a umidade no solo, mas não compromete por muito tempo as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Obrigada, Nadiara. Até mais. Por aqui a gente fala do preço da soja pelo Brasil, que vem caindo nos últimos períodos. A queda é explicada por 3 fatores. Um deles, a entrada da safra de soja brasileira, acima de 100 milhões de toneladas, sendo estimada em até muito mais do que isso por vários órgãos oficiais. Tem também o dólar, que cai frente ao real e pressiona a cotação aqui no Brasil. E também a queda da soja na Bolsa de Chicago, influenciando negativamente no valor doméstico do país. A gente acompanha agora como estão os preços pagos no Paraná e no Rio Grande do Sul e a queda no acumulado deste último mês. Veja que para o estado paranaense, a queda é de 9,45% em 30 dias, já que o preço da soja saiu de R$ 74,00 no dia 23 de janeiro, veio para R$ 70,50, R$ 69,50, voltou a recuperar um pouquinho em meados de fevereiro, mas agora volta a cair. Encerra na data atual, dia 23 de fevereiro, a R$ 67,00 por saca. Acumulado dos últimos 30 dias, portanto, queda de quase 10%. No Rio Grande do Sul, a queda é um pouco menor, mas ainda assim acima de 8%, 8,69% de recuo para os valores médios da soja no estado. É o que nós vamos conferir os últimos 30 dias, é o intervalo analisado pela Agricultura BR, que no dia 23 de janeiro observava R$ 74,75 a saca. Em 2 de fevereiro caía para R$ 71,00. No dia 9 de fevereiro recuperava-se um pouco, chegava a R$ 72,00 a saca, mas no dia 16 de fevereiro caía novamente a R$ 69,75 e nesse último dia 23, com R$ 68,25 a saca, com queda de 8,69% para os preços praticados com soja no estado do Rio Grande do Sul. A principal informação do dia em relação ao mercado internacional da soja veio do Fórum Outlook do Departamento de Agricultura norte-americano, que traz uma expectativa de cultivo para a safra 2017-2018 em 35.612.000 hectares nos Estados Unidos. Uma safra que fica 1.900.000 hectares de ocupação a mais do que na temporada 16-17. Entretanto, os números que o Agricultura BR trabalhou, usando as médias, mostra que a safra americana 17-18 deve ficar igual ou até menor do que a temporada 16-17. Isso pode trazer algum alívio. De qualquer maneira, o mercado reagia negativamente a essa informação. Observe como é que vem soja em Chicago agora, continua perdendo, agora perdendo até menos do que nós tínhamos na abertura do programa. Posição de março recua 0,63%, $10,16 o bushel. Maio, 10,26, com queda de 0,65%. Julho, recuo de 0,69%, $10,35 o bushel. E agosto, 10,35 também, com queda de 0,69%. O dólar comercial aqui no Brasil hoje vinha operando em queda em relação ao fechamento de ontem, que ficou na casa dos R$ 3,07. Na cotação mínima do dia, dólar estava a 3,05. Neste momento, vem a R$ 3,06 mais 7, com leve redução de 0,13%. Esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando esta edição na íntegra no YouTube. Até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.